Estamos começando o programa Democracia, aqui direto do nosso estúdio multimídia da TV Assembleia. Destacando que o Brasil tem cerca de 50 mil estudantes superdotados ou com altas habilidades em escolas do ensino básico e também no ensino superior. Mas como identificar a superdotação e valorizar os talentos de uma criança superdotada sem gerar cobranças e atrapalhar o seu desenvolvimento socioemocional? Este é o tema do nosso Democracia de hoje. Para os especialistas, um dos desafios é lidar com eventuais frustrações que podem afetar o desenvolvimento de pessoas superdotadas. O neuropsicólogo e pedagogo Damião Silva, especializado no atendimento de crianças com altas habilidades, explica que elas geralmente apresentam um desenvolvimento descompassado ou não simultâneo entre o raciocínio lógico e as emoções. Segundo ele, crianças superdotadas podem pensar como um adulto, mas também podem agir como uma criança muito mais nova. Para ampliar este tema, eu conto aqui, mais uma vez, com grandes especialistas, a começar pela Lúcia Lamp, que está aqui no estúdio, ela que é vice-presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades ou Superdotação. Especialista, portanto, em superdotação. Lúcia, é um prazer tê-la aqui. Pela primeira vez, eu acho. Pois é uma satisfação esse convite, fico muito feliz, né, com toda a recepção aqui, É muito promissor que nós tenhamos esse espaço, depois de tanto tempo insistindo, né, que as pessoas possam saber que existem pessoas superdotadas e que a gente pode desconstruir alguns mitos, algumas ideias que nós vamos conversar hoje. Muito obrigada pelo convite. Essa é a nossa intenção. E aqui, de forma virtual, na tela do nosso estúdio multimídia, está Angélica Shigihara, que é professora e arte-terapeuta de pessoas com superdotação. Angélica, se eu acertei teu sobrenome, parabéns para mim. Mas, olha só, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, agradeço o convite e agradeço muito ele incluir este tema para colocá-lo em debate e poder esclarecer-lo na medida do possível, o que for pode ser dito entre nós. Tu és uma argentina já bem gaúcha. Sim, ainda que o idioma não é um de meus talentos ou minhas habilidades, eu posso me expressar de uma maneira multidimensional, com o corpo, com a entonação de voz, e isso faz com que já podemos trazer o tema da superdotação, que não precisamos ser superdotados em tudo, né? Sim. Eu quero começar primeiro com a Lúcia aqui, saber um pouco dessa entidade que tu representa como vice-presidente, essa Associação Gaúcha, Lúcia, o que ela é e um pouco do teu trabalho, né, nesses anos aí. Perfeito. Que tu estás atuando. Vou tentar aqui ser sucinta, porque são muitas questões, e qualquer coisa tu vai me interrompendo, e a minha querida Angélica também. Depois eu vou perguntar a mesma coisa para a Angélica. Então, a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades, Superdotação, existe desde 1981. São os dados que nós temos. 81? 1981. É uma entidade muito importante, inclusive porque me abraçou quando eu comecei a identificar empiricamente os meus estudantes nas escolas onde trabalhei, né, porque sou professora também. E, embora eu tenha esse espírito aventureiro de piloto de avião, eu sou uma professora há 40 anos, né? E a associação me abraçou e conheci a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades numa situação muito curiosa. Eu investigando, estudando as questões das altas habilidades, eu conversei com a médica de uma escola onde eu trabalhava, o famoso Colégio Farroupilha, grande escola, né, do Rio Grande. E eu estava conversando e ela disse, mas Lúcia, minha irmã é pesquisadora nessa área. Mas que sorte que eu tive. Tu vê como uma sorte, né? Ela nos persegue, né? Dali conheci Soraya Freitas, que é uma referência em altas habilidades. Conheci minha maravilhosa amiga Angélica, que está aqui hoje. Me associei em 2003
E comecei a estudar e não parei mais, identificar os estudantes, apoiá-los e identificar pessoas em todas as faixas etárias. Isso é muito importante. Tu viste que eu estou dizendo identificar e não diagnosticar, né, Angélica? Sim, porque não é uma doença. Não é um transtorno. É claro que um leigo dizer que eu fui diagnosticado com autohabilidade não é problema. Mas nós, cientistas, temos que preservar os termos até para viabilizar cientificamente os estudos. Para não me estender, então, a história da HGS, temos muitos associados e vamos cada vez mais avançar. A presidente atual se chama Alexandra Gomes, também é uma referência para nós, é uma mãe de estudante superdotado, que agora está na universidade, o nosso querido Guilherme. E nós temos alguns vice-presidentes, né? Eu sou a vice-presidente sênior, a mais antiga, temos outros vice-presidentes. E à disposição para as outras perguntas, para não monopolizar. E tem ajudado, só para finalizar, tem ajudado muito a ti e várias na tua pessoas, com e ajudou a mim. Foi por meio da associação que eu comecei a pesquisar, que depois eu fui convidada a ser técnica da FADERS, que depois eu vou falar sobre a FADERS, que é uma fundação que é referência no país. É a única fundação no país que, com os valores pagos pelos nossos impostos, oferece cursos de capacitação gratuitos para os professores e para as famílias. Depois falaríamos sobre isso. Já estiveram aqui no Democracia. Angélica, quero saber um pouco do teu currículo como professora de arte-terapia, né? Como arte-terapeuta. E também ligada a uma entidade que é a Combras. Fala para nós, por gentileza. Bueno, eu entrei no tema por la identificação de uma criança que era alumna minha, que tinha altas habilidades de superdotação, e eu disse, tenho que averiguar alguma coisa sobre o tema para não fazer coisas erradas, né? Eu era professora de artes visuais. E muita casualidade se deu de eu participar de um projeto de artes com crianças com deficiências, né? Uma escola da PAI, e fizemos esse projeto de very special arts, e era a realização de obras pictóricas e serem enviadas para outro país para congregar produções de diferentes áreas, né? E então foi convocado todo o pessoal que ia participar como profissional, e houve uma pessoa que se levantou e disse, e as pessoas superdotadas que também fazem parte da educação especial? E realmente sempre foi um tema relegado. Naquele então, em 1993, por aí, uma pessoa se levantou e falou sobre superdotação. Eu disse, eu preciso saber mais sobre isso, porque eu sou professora de pré-escola, estudei a educação ou psicopedagogia especial em Buenos Aires, e o único que se havia falado sobre superdotação era uma folha de caderno. E então aí me envolvi trabalhando junto com a GAS, naquele então se chamava ABCD Seccional RS, e começamos a trabalhar em equipe e aprendendo sobre este tema. E foi a partir de aí, da identificação desta criança em aulas de arte, que o tema ingressou na família, e fui descobrindo que também meu marido havia sido identificado com altas habilidades de superdotação quando era criança. E à medida que fomos aprendendo sobre o tema, descobrimos que, podiam haver outras pessoas ao nosso alrededor com altas habilidades de superdotação. E aí foram identificados meu filho, e muito depois, 4, 5 anos depois, eu compreendi que eu também tinha altas habilidades de superdotação. Em uma área que não é muito valorizada na academia, ou nas escolas, que é dentro da área da criatividade e das artes. Sim, né? sim. E depois... Pois não, pode seguir. Não, eu falo muito, sim. Não, só para dizer que a gente vai... Eu quero depois abrir um espaço especial para saber o quanto isso ajuda a arte, né?
e a terapia ajudam, né, as pessoas com superdotação. Bom, o que tu identifica? É isso que eu quero voltar depois. A identificação eu acho uma expressão interessante, porque nas minhas pesquisas, né, rápidas, dá para dizer, pelo conhecimento que vocês têm, né, contando com os sites de busca e sites especializados. Mas, Lúcia, quando tu falou em identificação, justamente para dizer que não é um diagnóstico que se relaciona essa expressão com doença, transtorno ou deficiência. É isso? Por enquanto, sim. Como tudo em ciência, né, minha colega Angélica? Mais adiante, pode mudar. Por enquanto, para viabilizar os estudos, se estabeleceu o seguinte no meio acadêmico. Para altas habilidades, se usa o termo identificação. Nós vamos identificar por meio de avaliações, de instrumentos de coleta de evidências, depoimentos, em equipe multiprofissional, que eu posso explicar mais adiante. E se deixa o termo diagnóstico, por enquanto, para doenças, transtornos, síndromes e outras questões que levem em conta a saúde, tá, integral do sujeito avaliado, certo? Depois, em outro momento, podemos falar em dupla condição, que ainda popularmente é conhecido como dupla excepcionalidade. Nós temos muito cuidado com esse termo também, porque até alguns anos atrás, as pessoas com deficiência eram chamadas de pessoas excepcionais. As próprias pessoas com deficiência se reuniram e disseram, né, evidentemente, excepcionais todos nós podemos ser em algum momento. Então, o que nos diferencia das pessoas típicas é que nós temos algumas deficiências. Talvez daqui 2 anos ou 10 não se use mais o termo deficiência. Atualmente é esse o termo adequado. Pessoa com deficiência ou pessoa com altas habilidades. Lúcia, mas se a pessoa tiver uma deficiência... Já foi portador, lembra? Já foi portador, o PCD. Nós temos ainda muito fortes e importantíssimas no mundo aqui, né? As APAES. O que significa APAE? Associação o E é de excepcional. Mas se decidiu nessas instituições manter em função da questão histórica. Talvez no futuro também se mude. Sim. Então, esses termos, às vezes, eles podem atrapalhar um pouquinho os leigos para entenderem quem são essas pessoas, mas aqui esse programa é importante também para que nós possamos colocar esses termos no lugar e também para facilitar a ciência. Né? Nós precisamos ainda, por enquanto, diferenciar. Eu que venho da educação, né, do meio do ensino, educação é uma coisa, ensino é outra, mas, por enquanto, vamos falar como se fosse o mesmo. Quem trabalha em escola tem aprendido e estudado muito as leis da educação especial, certo? A nossa meta de quem realmente ensina é que, num dia, a gente não precise mais falar em educação especial, é educação, ponto. Porque se ela não for especial para todos, ela não é educação. Então, por enquanto, existe uma lei de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e o grupo das pessoas que têm altas habilidades, dos estudantes, está na educação especial, por quê? Em geral, não é por ter uma deficiência, mas é por ter diferenças do seu desempenho, assincronias, que depois a gente vai explicar, né? São aquelas diferenças de desempenho que às vezes causam transtorno na escola. Citei rapidamente na abertura. Exatamente. Né? A sincronia que a gente diz, tem a Angélica lá na escola, aí a professora vê ela com 3 anos na educação infantil fazendo desenhos magníficos e na hora de calçar o tênis, diz, Angélica, vamos calçar o tênis, não sei amarrar o tênis. Mas como faz essas pinturas maravilhosas e não sabe amarrar o tênis? A sincronia. Pode acontecer de outra forma. Né? O Messi na escola, jogando aquele futebol maravilhoso nas aulas de educação física, aí a professora de espanhol, sei lá, na escola, né? Não sei se ele tinha um desempenho tão bom ou não. Aí já surgem essas diferenças de desempenho que nós chamamos de assincronia. Nem sempre são de desempenho. Às vezes são assincronias. A dona Linda Silverman, que é uma referência para nós, pesquisadora norte-americana, ela explica que essa assincronia também pode ser de pares etários, de tu teres um desempenho emocional ou acadêmico tão diferente dos teus colegas que tu tem uma assincronia ali social. Né? E existem outros tipos. Depois podemos aprofundar. Mas essas diferenças são importantes. Eu posso dizer que fica mais evidente aquilo que acontece com todas as pessoas, de alguma forma, talentos muito específicos, né? Quando tu joga ali teu hiperfoco naquilo, de forma obsessiva, tu trabalha e tu reconhece um talento e faz coisas fantásticas. E não consegue depois cozinhar um arroz, mas
Isso tem em todas as pessoas, de alguma De uma forma. forma, para ingressar no assunto, excelente exemplo. O que eu vou aproveitar de uma palavra que tu usaste, que é excelente, talvez, Angélica, de uma outra perspectiva possa ajudar, é a questão do hiperfoco. Então, já vou contribuir nesse sentido e te agradecer. Exemplo. Qual é a diferença entre o hiperfoco da pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo e o hiperfoco do superdotado? O superdotado, ele tem um super interesse, tá? Eu tenho um super interesse em aviões. Para vir para cá falar contigo, eu sei que hoje eu não vou falar sobre aviões, porque para mim é um super interesse, não é hiperfoco. Se eu tivesse hiperfoco, eu não conseguiria nem me concentrar aqui na tua entrevista, e eu iria trazer aviões para te mostrar e dizer, eu só vou te dar entrevista se eu puder falar de aviões do início até o fim. Entendeste a diferença? Pensar nisso. Mas tu viste que eu consigo me regular. Sim. E falar do que é aqui. A Angélica pode ajudar mais na área dela. Eu vou passar para ela. Eu só lembro assim, ó, que há muitos anos as pessoas me dizem que eu sou distraído, né? E aí eu tive que aprender uma resposta para isso. Então eu digo assim, não, bem pelo contrário. Eu sou hiper concentrado em uma coisa, claro, eu me distraio do resto, né? Isso acontece. Mas eu queria saber que esse teste, Angélica, ela deixou muitas questões aí, a Lúcia, para a gente também, para identificar, voltando para a questão de identificar. Para identificar, nós temos testes, nós temos processos, né, padronizados, nós temos a questão do QI. E eu tinha curiosidade de saber, quando me passaram a pauta, se o QI estava valendo ainda, por exemplo, e como podemos identificar. Muitos profissionais utilizam ainda o coeficiente intelectual, né, que é determinado a partir de testes que os psicólogos utilizam. ¿tá? Não está a nosso alcance o uso de QI, mas eu posso comentar o seguinte: por que razão não só esse instrumento se utiliza? Uma, porque só está focado em determinado tipo de inteligências. Consideremos o olhar de Howard Gardner, que fala de diferentes inteligências, diferentes interesses, diferentes áreas, que puede ser no solamente la lógico-matemática, hoy valorizada en las escuelas, sino también la lideranza, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal. São diferentes áreas que precisam ser observadas enquanto aquele ser humano tem diferentes focos e maneiras de ver, descobrir a vida, criar na vida e contribuir com a sociedade. Então, são modos diferentes de aprender. Sim. Então, de que maneira podemos detectar aquelas pessoas com altas habilidades de superdotação em todas as áreas? Porque, se não, por exemplo, Garrincha, eu não cheguei a conhecê-lo porque era de outra época, mas sempre o colocam como um bom exemplo. Com certeza, o QI dele não chegava a atingir os parâmetros necessários até da normalidade, né? Mas foi um excelente jogador que tinha uma noção espacial extraordinária, liderança, etc. Né? E o mesmo acontece com outras pessoas, outros indivíduos que têm altas habilidades em outras áreas e não são extraordinários também em outras que são mais valorizadas. Então, de que maneira podemos identificar todo esse background de diversidade humana? Através da observação de comportamentos. Então, por isso a gente fala de fichas de identificação. Hoje em dia temos ao alcance fichas de identificação a partir do trabalho de Zenita Günther, de Minas Gerais. Tem um livro maravilhoso sobre... tengo bien pertinho por aquí, después lo puedo mostrar, el manual de identificación das altas habilidades de superdotação,
da Soraya, que a Lúcia citou, e a Pérez. E tem também fichas, trabalhos de identificação para as pessoas adultas, e que abraçam diferentes áreas, né, conductuales, já seja a área criativa, a área social, a área emocional, a área de conhecimento visoespacial, a área psicomotora. Então, quando a gente consegue observar o indivíduo em todas suas facetas, podemos descobrir não somente se tem altas habilidades em uma área ou em outra, sino saber qual é o forte delas. E que é o que a gente observa? Esse envolvimento com a tarefa que lhe interessa, esse hiperfoco ou hiperinteresse, né? El destaque en una determinada área, que se destaca encima de un grupo. En la sala de aula se puede observar que hay personas que se identifican como teniendo altas habilidades en una área o en otra. Y que sean creativos en esa área que de interés. Entonces, son 3 globos que incluso tras la teoría de Renzulli, que es un pesquisador norteamericano que permea todo el trabajo de las altas habilidades de superdotación aquí en Brasil, y que auxilia a observar ese individuo con esas 3 características, ¿no? Y que sea creativo, con altas destaque encima de la media y envolvimiento con la tarefa. Y eso se demuestra no solamente en un determinado momento, sino que suele acontecer ao longo do tempo. Entonces, esse tipo de identificação precisa um tempo extenso para ser observado. Não é só um encontro, não é só 3, 4 encontros em uma semana, sino um encontro aqui, outro daqui a um mês, conhecer e conversar com os familiares, conversa com a escola. Então, e se na medida do possível a gente tiver uma equipe multidisciplinar, poder conversar al respeito. Hoje em dia, temos profissionais, e na época que eu iniciei neste tema não estava tão em voga e tão ao alcance do campo educacional e social, la neuropsicología, que da un aporte bastante significativo para poder discernir y puntualizar determinados aspectos. Lo importante es que sea una persona que tenga especialización en área. Realmente, seja profesor, seja pedagogo, seja psicólogo, neurólogo, etc. Perfeito. Já vimos que han passado crianças por estes profissionais e não haviam sido identificados com altas habilidades. Ou eu já he recebido crianças com suspeitas de autismo ou de hiperatividade, e esse comportamento de aislamento ou de inquietação era devido a umas altas habilidades não identificadas e não trabalhadas. Sim, sim. Não valorizadas nem pela família ou pelo corpo docente de uma escola. Perfeito, perfeito. Já que trajeron há pouco o tema dos filmes, vamos a pensar em Matilda. La familia no la reconocía, y sin embargo ahí teve un vínculo amoroso y comprensivo de una profesora. Sim, lembramos desse filme. Muito bem. São algumas questões importantes que a Angélica coloca, Lúcia, que é ter... passa por uma observação, por um olhar atento e qualificado, né? Porque nós temos aqui, Lúcia,
até pela diferença para a nossa audiência entender, nós estamos falando de superdotados e de pessoas com altas habilidades. Isso é basicamente a mesma coisa. Exato. E o que é diferente de um super inteligente ou de um gênio? Sim, são palavras morfologicamente e etimologicamente diferentes, tá? Que fala a professora de língua portuguesa. E, justamente no Brasil, em outros lugares do mundo que nós estudamos, também existe o conflito. Giftedness nos Estados Unidos, tá? E outros termos em outras línguas que eu nem conheço ainda. E por que no Brasil se ficou com altas habilidades, agora se transformou em daqui a pouco vão pensar em outra forma, altas habilidades, superdotação. Porque nos encontros do Combrasd, que eu, Angélica e várias pessoas da área somos sócias, né? Aliás, em novembro, quem se interessa pela área, já está convidado todos aqui a participar do nosso encontro em São Paulo, dos dias 15 a 17 de novembro. Encontro nacional, portanto. Encontro nacional e internacional, haverá também pessoas de fora. Encontro importantíssimo de pesquisadores, professores, famílias, todas as pessoas interessadas na área. E as próprias pessoas, porque a gente diz na FADERS, né? Nada sobre nós sem nós. Quando vamos falar sobre superdotados, temos que convidá-los, né? Sim. Então, voltando ao conceito. Belo e bom lugar de fala também. Né? As pessoas também. E quem não é identificado ainda também pode falar e pesquisar, mas é bom que nós tenhamos essa diversidade. E por que ficaram esses termos? Por que não só os superdotados? Porque a discussão não se esgotou. Nos debates sobre qual é o melhor tema, ninguém venceu. Então, na falta do vencimento, daí chega alguma autoridade, que geralmente ali é a mãe, né? Chega e diz, olha aqui, ó, chegou, então fica tudo assim, outro dia a gente resolve. O outro dia não chegou ainda. Sim. Certo? Não, mas o grande problema foi que antigamente se falava de superdotados. E essa conotação de super fazia com que o indivíduo, a criança, se sintiera com um peso gigantesco de responder super em tudo. Y Sí, toda eso va a ser una parte la que política educacional al respeito só falava de superdotação. Então, se tentou incluir as altas habilidades como que pode ter altas habilidades em uma área e habilidades na média. Sim, sim, sim. Então, se deixou, mantivemos a palavra superdotação para poder ser acolhidos ainda nas políticas públicas. É necessário a questão de nomenclatura e se incorpora as altas habilidades / superdotação, que implica ou um termo ou outro. Perfeito, perfeito. E então ainda se mantém por isso, por uma questão de nomenclatura, para poder É que as palavras são importantes, né, Lúcia? Lúcia, a questão genética, isso tá no registro, está na ciência que há uma relação. Sim, tem o componente genético e hereditário, e tem o componente sociocultural, né? Tem o componente de educação, também de formação. E por isso nós repetimos também nos nossos eventos e nas publicações a frase que o Renzulli usou numa publicação dele, que é a maré alta ergue todos os barcos. Nós que já trabalhamos no contexto escolar, né, e eu trabalho bastante, nós vemos o seguinte: quando a gente diz quais são os níveis de inteligência atualmente, quantas são as pessoas identificadas com altas habilidades, devido às questões do nível de ensino, das condições que os professores, né, que o corpo docente de cada escola enfrenta, ainda não se oferece o melhor ensino que se poderia oferecer para todas as crianças, estudantes e adolescentes no país. Se houver, aí do meu ponto de vista, com a minha experiência, um nível de exigência, de desafio maior, nós teremos mais possibilidades de identificar mais estudantes nas áreas que a Angélica já citou, não só na área lógico, matemática e linguística, e nem assim estamos identificando, né? Em todas as áreas. Mas, para isso, nós precisamos de... Nós não, né? A situação toda do ensino precisa de novas propostas mais intensas e diferenciadas. Tá, nós temos 2 minutinhos para ir para o intervalo, mas eu quero ainda contigo, Lúcia, reforçar a questão de por que é melhor
essa identificação, já falamos não diagnóstico, isso se repete em relação às doenças, diagnóstico precoce, nesse caso, uma identificação, né, quanto antes melhor. Por quê? Isso. Como é que o que a gente pode fazer com essa criança que é identificada lá na escola? Então, vamos lá. E sorte que tu trouxeste, né? Que oportunidade de, por favor, pararmos de dizer, tanto os médicos, né, as pessoas da área da saúde, os educadores, professores, pararem de dizer para a criança ou para a família, não se preocupe, cada criança tem seu tempo. Tempo não é uma cartinha que eu guardo no bolso. Tempo, 1 segundo que eu perdi ontem, nunca mais vai voltar, certo? É claro que essa frase tem a intenção de vamos respeitar o ritmo de desenvolvimento de cada ser humano. Ótimo. Mas enquanto respeitamos, vamos ficar atentos. Existem marcos de desenvolvimento do ser humano. Sim. Existe uma idade prevista para levantar a cabeça, para prestar atenção, para fazer a discriminação auditiva, para caminhar, para começar a identificar símbolos, cores, letras, números, ter noção de números. Se existem esses marcos, assim que tu nota que a criança já está na idade e não demonstra nenhum interesse, procura ajuda. Procura a associação, procura o Combrás, procura por nós. Vai lá na internet, não tem, cada criança tem seu tempo. Então, isso é importante o que tu trouxeste. Identificar em tempo. Ah, Lúcia, como é que nós fazemos isso? Nós precisamos formar professores, formar os médicos, as pessoas todas da área da saúde, os assistentes sociais, para perceber que se uma criança não está frequentando a escola, por mais remoto que seja o local, mas ela já se alfabetizou sozinha, vai procurar ajuda, né? Ou então, ela já está com muita habilidade numa outra área, numa localização espacial, para construir objetos, mas ela não consegue se alfabetizar. Pode ser que ela tenha dupla condição, que ela tenha altas habilidades em alguma área, mas que seja disléxica, por exemplo. Então, são só alguns exemplos de como é importante a qualificação. Então, com essa identificação, ela vai ter um atendimento, ela vai ter um cuidado, um olhar especial. Então, é isso que deveria. Para desenvolver ao máximo as suas habilidades. E aí que os especialistas precisam nos procurar, né? Respeitosamente, precisamos trabalhar para tu ver que os profissionais mais capacitados, o que eles fazem? Eu faço assessoria para uma quantidade absurda de psicólogos, neuropsicólogos que aplicam os neuropsicodiagnósticos, e como eles ainda não têm especialização em altas habilidades, os mais sérios fazem o quê? Me procuram e dizem, Lúcia, estou suspeitando aqui que a Angélica tem altas habilidades, porque aqui no neuropsicodiagnóstico eu notei esses índices, mas eu notei uma discrepância muito grande entre essa função e essa outra. Sim. Eu explico essa discrepância. Identificou alguma coisa. Mas essas crianças identificadas, elas estão nas salas de aula e elas precisam elas estão incluídas. Sim, na melhor das hipóteses, sim. Isso se elas já não foram excluídas por algum motivo. Porque, por exemplo, tu pode ter uma criança, nós temos a obrigação da educação básica a partir da LDB, a partir dos 4 anos de idade. E a criança que se alfabetizou com 2,5 e os pais não perceberam, ou pior, disseram para a criança, nem mostra, principalmente se for menina, nem mostra que tu é mais inteligente, porque senão tu nunca vais conseguir casar. Uma menina que ouve isso, né? Ou vai ser excluída de alguma forma. Vai ser excluída da escola. Muito bem. Angélica, Lúcia, nós vamos fazer um intervalo, já passei do tempo aqui, mas eu queria fechar esse raciocínio e depois a gente falar um pouquinho de, a partir daí, o que fazer quando o pai ou a escola identifica, né? Que tipo de preocupação, as questões de o que vem neste combo, né, como a questão que eu coloquei na abertura da possibilidade, né, eventual de frustração destas crianças, né, desses estudantes. E aí nós vamos tocar aqui, não temos muito tempo, mas tem muita matéria-prima para a gente investigar. Mas, então, Angélica, Lúcia e todos que nos acompanham, nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos aqui para o estúdio na sequência. Voltamos para o nosso Democracia, segunda parte do programa. Seguimos aqui no estúdio multimídia da TV Assembleia, com as nossas convidadas hoje, falando sobre altas habilidades, superdotação,
né, principalmente em relação a crianças e estudantes. Estou aqui no estúdio com a Lúcia Lamb, que é vice-presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação. E na nossa tela aqui está a Angélica Shigihara, professora e arteterapeuta de pessoas com superdotação. Então, nós já combinamos no intervalo e seguimos o combinado aqui, né, de forma muito transparente com nossa audiência, porque nós vamos ter que correr um pouquinho para vencer algumas pautas, porque as pessoas certamente estão muito curiosas para ter mais informação possível. O que eu, pela minha pesquisa, apesar, né, de compreender que é um intelecto avançado, muitas vezes vem acompanhado, Angélica, de alta sensibilidade, intensidade emocional e vulnerabilidade a frustrações. Como é que se trabalha isso, por gentileza? Depois nós seguimos nossa pauta. Eu acredito que a hipersensibilidade pode ter dois lados. Por um lado, pode ser negativa porque a gente absorve tanto o positivo como o negativo e podemos chegar a derruir-nos ante tanto estímulo. Mas, à vez, pode ser a nossa fortaleza de poder compreender, cultivar a empatia, descobrir novas conexões, né? Então, tudo depende de como lo encaremos esse aspecto. Eu tenho percebido que, inicialmente na área das artes visuais, eu percebia cores que outras pessoas não percebiam, né? Nuances. Nuances, exato. Haviam diferentes vermelhos, diferentes verdes, e outras pessoas diziam, não, isso é verde, igual que este é verde, que eram diferentes. E o mesmo acontece com os sonidos, né? Uma hipersensibilidade sonora, auditiva, e hipersensibilidade enquanto a sensações, né? Ao observar um determinado grupo, a gente consegue perceber muitas coisas que passam desapercebidas para outros. Isso, por exemplo, para mim é uma ferramenta em meu trabalho como arte-terapeuta, enquanto a que essa sensibilidade, em um tempo, podia ser em contra para mim, né? De ficar muito sensibilizada pelo outro, pelas situações e não saber como trabalhá-las. Mas hoje em dia essa sensibilidade me auxilia para chegar ao outro e trabalhar com o outro, né? E o mesmo acontece com a formação das altas habilidades. Saber sobre o tema das altas habilidades a mim me auxiliou a olhar as pessoas com deficiência desde uma outra mirada. Olhar desde a potencialidade que o indivíduo tem e não desde a fragilidade ou no handicap, aquilo que não é bom, né? Mas não é só enquanto à intensidade. Acho que a superdotação é também enquanto ao modo de ver e modo de conhecer e modo de criar que é diferente ao indivíduo médio, né? A gente consegue fazer relações ou interconexões de maneira excepcional, de maneira extraordinária ou não pensada pela maioria. E isso nos faz ter uma habilidade, compreensão de quando se nos oferecem determinados elementos, podermos recriar ou criar novas soluções. E então não é sobre a quantidade de conhecimento que entra na minha cabeça, ou a capacidade de memória extraordinária de memória, ou capacidade que, por exemplo, eu tenho uma memória visual.
e não uma memória auditiva. Por isso, talvez, por isso eu não tenha uma habilidade em quanto a aprender diferentes idiomas. Mas se eu me dedicasse, me interessasse, ou não tivesse a oportunidade de Sim. poder me fazer compreender falando em portunhol ou angeliquez, como algumas das minhas crianças falavam, eu talvez investiria tempo para aprender bem um idioma para ser bem compreendida. Mas meu interesse vai não para poder traduzir, senão poder criar e poder estabelecer conexões novas com outras pessoas. E para mim a arte é uma das ferramentas extraordinárias para com a criança superdotada e até adultos e até pessoas idosas. Existe un libro de la psicología del superdotado de María Elena Novaes, una psicóloga carioca, que fue una de las nuestras mestres, digamos así, Sim, que falleció hace un inspiradora. tiempo. María Elena Novaes escribió un libro en el año 1970, por aí, que fala sobre a importância do uso da arte-terapia com as pessoas com superdotação. Foi um hallazgo muito interessante que eu disse para ela. Então, a arte-terapia realmente funciona e funciona muito bem, porque podemos observar muitas características em uma pessoa que está produzindo, fazendo um desenho, ou pintando, criando estruturas, ou pensando como elaborar um autômato, um boneco na qual vai introduzindo conhecimentos de mecânica, e aí tu pode observar que o interesse dessas crianças vai além de lo que costumeiramente se faz. Eu acredito também que é necessário, importante, o trabalho de poder enriquecer o trabalho com estas crianças dentro da própria escola. Sim, sim. E um professor inclusivo precisa desenvolver propostas considerando a maioria da turma, considerando aquele que vai além e aquele que vai aquém, né? Tentar equalizar isso, né, de alguma Eu me forma. lembro que tive a experiência própria de uma professora de literatura que pediu a todas as colegas um trabalho sobre literatura espanhola e exigiu para aquelas que éramos mais curiosas, envolvidas, trabalho de pesquisa sobre Shakespeare ou sobre outros autores em outros idiomas. Então, o nível de complexidade para uns era maior que o da normalidade, né? Então, não fica aquela pessoa que tem altas habilidades entediada fazendo aquilo que já facilmente faz, senão algo muito além, que requer mais esforço e dedicação. E o mesmo acontece com a Kena. Esse é um exemplo muito interessante que eu vivi e que compreendi só depois. Perfeito. Né? Muito bom, Angélica. Eu vou para a gente pegar outras pautas aqui. Lúcia, primeiro, já está aqui na mesa, não é por nada. Então, me explica o que é esse... É um joguinho? Eu trouxe... eu tenho uma riqueza de materiais. Já estamos falando de arte-terapia, né? Exato. Com arte. Esse aqui eu não mostrei ainda para a Angélica, outra hora eu mando a foto para ela. Então, assim, existem diversos materiais pedagógicos, né? Games, jogos, enfim, que se pode usar. Eu trouxe alguns exemplos, separei 2 aqui na mesa. Um baralho ficou com a Eduarda, que é Mulheres que Ousaram, tá? E aqui eu tenho comprei numa livraria aqui, não sei se quer mostrar ali para a câmera, isso aqui é uma caixinha anti-bullying, tá? Não é nada de empresa minha, eu vou comprando. Esse aí é um joguinho de cartas para se usar na escola para trabalhar as questões do bullying. E aí eu vou te dar um exemplo de como ele é importante. Minha amiga, Eduardo. Aqui, ó. Esse aqui a produção já trouxe. Mas primeiro esse aqui.
Anti-bullying. A gente tem trabalhado muito a questão do bullying no contexto escolar por motivos óbvios. E aí eu faço a pergunta, quando eu começo com os estudantes, trabalhava mais com eles, perguntava: por que tu sofre bullying? Qual é a resposta que vocês acham que o estudante que sofre bullying normalmente dá? Estudante em geral? Em geral, um estudante sofre bullying. Eu perguntava: por que tu acha que tu sofre bullying? O que vocês acham que eles respondem? Porque estou sendo perseguido, porque uso óculos, porque eu estou um pouco acima ou abaixo do peso. Ele já dá uma resposta. Ele já dá uma resposta, em geral, partindo da ideia de que a responsabilidade pelo bullying é dele. Eu sofro bullying porque eu sou meio estranho. Eu digo: não. Tu sofre bullying porque, além de uma questão cultural, que a gente trabalha depois, porque a pessoa que está te incomodando tem problemas. Lúcia, eu não tinha pensado nisso. Sim! Tu entendes? Uma das causas graves do bullying em toda a sociedade que existe é que as pessoas procuram a motivação da forma equivocada. Então esse aqui... Esse aí é mulheres que usaram. É um joguinho de cartas que tem, na frente, tem a imagem de uma mulher importante na história da humanidade por qualquer motivo, de liderança, na ciência, na literatura, em qualquer área, no cinema, e atrás uma mini biografia. Daí isso aqui eu trouxe para a gente ter como ideia para os professores criarem esse joguinho. E esse aqui é um jogo típico que se encontra até no Brick da Redenção. Dá para levantar um pouquinho, tu consegue. Ó. Ele tem essas várias pecinhas coloridas. Tu pode usar isso aqui em qualquer idade e tu podes perceber altas habilidades na área espacial. Aqui na área artística também, tu vê que tem o colorido, né, Angélica? E tem vários objetivos: alinhar as mesmas cores ou colocar todas em ordens diferentes. Então, eu trouxe só alguns exemplos de como isso aqui pode ser feito pelas crianças com material reciclável. Marcar à disposição também também nas lojas de games e tudo mais. E muitas escolas têm materiais excelentes, porque as escolas públicas têm orçamento para aquisição de materiais pedagógicos. Tá? Falando, então, nós estamos falando de isolamento, isolamento. Bullying, tá. Nós falamos de frustração. Há uma medida de aproximar... nós estamos falando muito de crianças e estudantes. Pessoas em idade escolar, mas pode falar de adultos. Quem nasce superdotado ou se identifica, né, é identificado, continua superdotado para o resto da vida. Em tese, sim. Se não for, né, se ele não sofrer uma série de questões e que ele vá fingindo que sabe menos. Existem vários estudantes que erram de propósito nas provas para serem aceitos pelos colegas. Isso é bem comum. Até nos testes. Lúcia, a questão do isolamento e essa possibilidade de trabalharem eles, embora incluídos numa sala, tem um trabalho em particular? Essa é uma pergunta importantíssima. Então, em primeiro lugar, tá? Vamos dizer que tem aqui alguma professora, um professor nos assistindo, dos pais, e diga assim: meu filho é muito inteligente, principalmente na área acadêmica, que a Angélica bem falou sobre as habilidades ali por áreas de interesse, né? Já sei como eu vou solucionar na sala de aula. Eu vou colocar o Zamansky de monitor da turma. Então, ele terminou o trabalho rápido, ele vai ser o ajudante da professora. Errou. Tá? Ajudante da professora pode ser todos os estudantes. Então, a gente recomenda que não seja sempre só a pessoa superdotada que vai ser o ajudante. Eventualmente, sim. Para valorizar também os talentos e as habilidades de todos os estudantes da sala de aula. Tá? Mas tem lá a Lúcia que tem uma deficiência, que ela tem uma sincronia muito grande e ela é muito lenta para terminar os trabalhos porque é perfeccionista. Arranja alguma coisa para a dona Lúcia ajudar. Não é porque ela é muito lenta para algumas atividades que ela não pode ajudar na outra. Está incluído como característica? Alguns superdotados são perfeccionistas, mas nem todos. Existe uma frequência e isso pode ser trabalhado. O perfeccionismo a gente tem que cuidar, porque às vezes algumas pessoas são acusadas de ser perfeccionistas, né? Porque elas simplesmente têm um senso estético mais refinado. O perfeccionista, ele já está dentro de um campo de que, se ele tiver em sofrimento em função disso, ele precisa de acompanhamento e terapia. A gente estava falando de toque lá antes de começar. Toque a gente falou, né? Eu acho que o perfeccionismo entra no toque, para mim, entendeu? É que socialmente, hoje em dia, até tem uma coisa nas que reuniões... nas reuniões familiares, às vezes as pessoas dizem assim: eu sou um pouco TDAH. Daí eu olho e digo assim: não é.
Se tu tivesse TDAH, tu estaria, num sofrimento, tu precisaria de medicação, tu precisaria de acompanhamento. Então, assim, ó, tu não é TDAH, tá te faltando limite e disciplina que os pais deveriam ter dado na infância. Mas virou cult, ser alguma coisa. Eu né? sou meio autista. Não, vamos respeitar as pessoas que estão dentro do espectro, para começar. Até porque já existem estudos para mapear bem os que estão dentro do nível de suporte 1, porque muitos que estão sendo diagnosticados apressadamente como tendo autismo nível de suporte 1, na verdade, podem ser pessoas com altas habilidades. Porque está acontecendo bastante. Sim, senhor. Isso é uma conversa para um outro dia. Coisa nova, aí nós temos que trazer os especialistas em autismo, em TEA, para nos ajudar. Eu tenho que administrar, eu vou te fazer ainda para Lúcia a última, e depois eu vou dar um tempo para cada uma de vocês. Tá. Uma tese, avançar a série pode ser uma solução? Nem Pode. sempre. Pode ser uma solução excelente. Eu acompanho vários casos de aceleração de nível de ensino, que antigamente o pessoal chamava, né, aceleração de série, porque agora a classificação dos níveis mudou. Até o 9º ano, a gente chama, foi acelerado do 7º para o 9º ano. Ensino médio é série, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Pode acelerar, inclusive, na universidade. Está na lei, eu não vou citar dispositivos legais para não entediar ninguém, mas é só nos procurar. Existe aceleração e não é para todos e ela é muito saudável, tá? Mas muito bem. Não, é preciso ter acompanhamento. Exato. E uma determinada condição em quanto ao aspecto socioafetivo. Também. Sim. Angélica, eu quero só propor para vocês que, infelizmente, nós somos reféns aqui do tempo, né? Tá? A gente sabe que a gente falou de tempos diferentes, de Cronos e Kairos, etc. Kairos. A gente pode entrar nos gregos. Mas eu tenho um minutinho para vocês fazer um fechamento. E olha, o tema me interessou demais, né? E nós temos que voltar. Voltaremos, como diria. Porque a pauta está aqui, são várias páginas. Eu também fiquei com vários itens aqui. Ficamos com algo, né? Temos com déficit aqui. Então, nós vamos voltar a falar sobre esse tema, ampliando, né, esses aspectos todos. Então, já gastei 30 segundos, mas tu ainda tem um minutinho, e aí eu te aviso, tá? Porque aí depois a Lúcia encerra aqui. Te agradecendo demais. Adorei conversar contigo. Que bom. Eu só gostaria de agregar que não se pode criar uma pessoa com altas habilidades de superdotação, né? Ainda com o maior estímulo, os melhores professores, a maior biblioteca, etc. Uma criança superdotada não pode ser criada. Outro aspecto é que para ser professor ou terapeuta de pessoas com altas habilidades, não precisam ter altas habilidades. Se precisa compreender, entender e estudar sobre este tema. Há diferentes teorias, diferentes componentes, e eu sugiro utilizar fontes sólidas, né? Temos excelentes profissionais formados em 2 universidades no Brasil, a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, da qual surgem grupos de pesquisa sobre o tema, bajo o comando de Ângela Virgulin, Eunice de Alencar. Temos vários representantes nesse local. Temos também a Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, que tem mestrado e doutorado. Eles estudam há muito tempo. Foi citada a Soraya Freitas no início desta entrevista. Mas em todo o país, hoje em dia, se estão ofertando cursos de pós-graduação. E é importante e é muito delicado esse tema, porque é necessário investir na identificação, mas também no trabalho de acompanhamento destas pessoas. Sim. Quando a gente identifica que a gente tem altas habilidades de superdotação, dá uma sensação de agora o que eu faço, né? E por outro lado, que pena não haverlo sabido antes, não era um bicho
fora da pecera. Não era um ET, era consequência da falta de uma identificação daquele potencial que a gente tinha e não estava sendo desvalorizado. Muito bem. Então, é o que eu mais trabalho hoje em dia. Não é que seja professora ou arteterapeuta de pessoas superdotadas, não, mas eles vêm a mim e realmente é muito bom acolher essas pessoas. E como dizia uma senhora de 86 anos que eu trabalhei, identifiquei nessa idade e achava importante identificá-la, porque ela se achava cercionada como médica em uma época em que havia poucas mulheres médicas aqui em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. E ela, por ser pioneira, era desvalorizada. E aí, quando ela compreendeu que o que ela tinha era altas habilidades, altos potenciais, e por isso ela é insaciável buscar. Não é que digamos, essa criança precisa estudar mais. Não, ela vai ir estudar sozinha. Se não Te tem agradeço, Angélica. livros na biblioteca, vai ir e buscar. Né? O importante é não bloqueá-las. Perfeito, né? perfeito. Te agradeço demais, Angélica. Vamos fazer outro programa. Lúcia, eu tenho um minutinho para ti, né? E cuidando aqui o nosso cronômetro, mais temos. Temos ali. Então, também, quando estiver no tempo, tu diz assim, o seu tempo acabou, candidato. Candidato, Então, assim, por favor, tu ia Não usa a fazer palavra uma pergunta. perfeito, mas é que eu não combino antes, né? Então, para concluir, logo no início foi feita uma pergunta muito importante aqui. O gênio precoce, lembra? Sim. Gênio, na literatura da superdotação, se considera aquela pessoa que já deixou uma marca para a humanidade em termos de conhecimento, de descoberta, de criação. Então, nós não costumamos chamar crianças mesmo que tenham um alto desempenho de gênios. Elas são precoces, elas são habilidosas, têm altas capacidades, mas não gênios, tá? E as maiores queixas que nós recebemos, aí no próximo programa nós vamos detalhar. Sim, já é a pauta do próximo. As maiores queixas. O que eu faço com o tédio? Nós vamos falar sobre isso, tá? E a questão do humor é fundamental. O humor refinado do superdotado. De uma criança que conta histórias e piadas na escola e os coleguinhas não entendem porque o humor dele já está muito avançado. Entre outras. Então, só agradecer a vocês, minha querida Angélica, boa. e um grande abraço e até a próxima. Muito bem, adorei. Angélica, Lúcia, muito obrigado a vocês duas. Né? Já tem pauta para o próximo, olha só. Né? É como se fosse o Democracia Parte 1 sobre altas habilidades e superdotados. E, em especial, a todas as pessoas que nos acompanharam até esse momento, agradecemos pela audiência. Até o próximo programa.